convido agora a professora Rita Mesquita para falar um pouco de sucessão ecológica. Acho que vou complementar um pouco o que o Zé trouxe aí de provocação e estou feliz de estar podendo compartilhar a evolução do projeto Pioneiras ao longo do tempo, né? Então, vamos lá, vamos passar ao próximo, vou tentar ser bem objetiva, mas, em primeiro lugar, é mostrar onde que nós estamos, ou talvez até dizer onde estávamos. Porque uma coisa que a gente não pode perder de vista é que nós estamos dentro de uma paisagem muito dinâmica. E é uma paisagem onde o nosso objeto de estudo, que são as capoeiras, a vegetação secundária, constantemente está em mudança. E isso é inerente desse tipo de coisa. Então, eu lido com um trabalho, um ambiente muito dinâmico. Isso é inerente de capoeira. E, portanto, o que acontece? A gente, historicamente, estabeleceu uma série de transectos, e esses transectos, ao longo do tempo, a gente perdeu vários. É um projeto que vem monitorando essas capoeiras há 26 anos. E a gente, então, como o Zé falou, no início, ninguém tinha pensado muito que a gente ia estar estudando capoeira. A gente não tinha acesso à imagem de satélite, a gente não estava vendo muito o que aconteceu. Mas a gente via que tinha umas coisas um pouco diferentes acontecendo do lado de fora dos fragmentos. Eu vim para o PDB trabalhar com passarinho. Eu vim da equipe de pássaros capturando aves nos fragmentos e na mata contínua. E a gente via a diferença que tinha nessa interação com o que estava acontecendo do lado de fora. E é importante lembrar, quando eu cheguei no PDB, essas áreas assim, tinham sido recém-desmatadas. A gente andava naqueles campos com os troncos ainda pegando fogo, assim, já tinha carvão dentro deles. Então, eu vi do início. A gente teve um fenômeno que aconteceu no PDB, que ajudou a gente a fazer um desenho de um projeto que realmente trouxe muitos insights nessa questão das capoeiras. Foi o fato de ter um El Niño muito forte, que impediu, dentro de algumas áreas que foram abertas, que eles fossem queimados. Então, a gente acabou tendo, de uma maneira não intencional, um estudo de caso, que eram áreas que foram queimadas, implementou pastagem, o gado estava ali dentro, e outras áreas que foram desmatadas, retirada uma parte da madeira, mas não chegou a queimar. E logo a regeneração voltou muito forte. E no ano seguinte, os proprietários abandonaram. Realmente, era impossível você ir contra toda aquela juquira. Essa situação permitiu a gente instalar e começar a fazer perguntas sobre as capoeiras. Vamos passar o próximo slide. Aí, esses pontinhos pretos são os transectos. Então, a gente tinha, logo de cara, hoje eu posso dizer que já são 36 anos, nem é 30 mais, está andando. E a gente começou o projeto com 3 principais trajetórias de uso. Algumas, inclusive, estavam em fazendas que estão do outro lado da estrada, fazendas que, naquela época, ainda estavam recebendo subsídios do governo federal para cultivo de borracha, da seringa e outras espécies florestais. Então, vê ali que, quando a gente começou esse projeto, a gente tinha trajetórias, que eram as áreas que foram cortadas, não queimou, por causa desse El Niño. A gente tinha as áreas que foram cortadas, queimadas, com a pastagem implantada e usadas por determinados períodos de tempo. E as áreas que, na verdade, foram queimadas uma única vez, plantadas com espécies perenes e abandonadas depois. Então, naquela época, ali na ZF3, era borracha e guaraná. E a gente andava dentro daquelas áreas, daquelas fazendas, borracha e guaraná, consorciados juntos e, eventualmente, abandonados. Pode passar o próximo. Ao longo do tempo, nós perdemos os transectos das áreas de plantios perenes, ao ponto que não tinha mais como continuar acompanhando essa trajetória, porque ela não tinha amostra suficiente. E a gente focou e conseguiu manter as de pastagens e as áreas que nunca foram queimadas. Onde nunca queimou, o cenário era esse que vocês estão vendo aí. Isso aí é uma capoeira de cecrópia com 10 anos. É assim que ela parece, é isso que você olha assim, parece uma plantação de milho. Só que lá dentro você tem toda uma floresta que está vindo na regeneração. Foi nesse sistema que eu fiz meu doutorado. Naquela época, é importante só de lembrar que a gente estava em plena discussão do protocolo de Kyoto. E foi logo, eu fiz meu doutorado no mesmo ano que o protocolo de Kyoto foi discutido e analisado. Então, toda a discussão era, nós temos como estimar a biomassa dessas áreas de regeneração
E era sobre isso que estava se tratando, e foi, inclusive, meu doutorado. Meu doutorado foi desenvolver um modelo de refinar as quantificações de carbono de capoeiras da Amazônia. Então, é importante lembrar que, naquela época, as únicas equações que nós tínhamos eram equações alométricas para estimativa de biomassa a partir da floresta primária, onde a gente tinha uma diferença brutal na estimativa de biomassa pelas diferenças de densidade da madeira, uma série de coisas que as pioneiras eram completamente diferentes. Então, nós geramos aqui, num trabalho que eu fiz junto com o Bruce Nelson e outros colegas, as primeiras equações alométricas para a capoeira. E foi a partir dessas equações que eu fiz meu doutorado, refinando as estimativas de biomassa de capoeira, tudo dentro desse projeto aqui do PDB. Bora lá, continuamos. E, claro que nós tínhamos aqui, pode passar o próximo slide, nós tínhamos, onde se estabeleceu a pastagem, naquela época tinha outra coisa maluca também, que era, a lei exigia que algumas espécies tinham que ficar em pé no campo. Ari Jorge, novinho, né, fazendo ali, decidindo ali uma série de coisas para a gente. Vocês estão vendo essas áreas assim? Isso aí aconteceu na Amazônia inteirinha. Os castanhais, você viaja quilômetros e quilômetros, os castanhais com as castanheiras todas de pé. Não é o caso aqui, mas algumas espécies florestais são protegidas por lei. Então, para essas, a morte é lenta, que nem o nosso restaurante Morte Lenta, né? Nosso, do bom Porto Alegre. Então, elas vão morrendo aos pouquinhos, queimadas todos os anos, até aquela época que elas não vão mais. Essa foi a paisagem que eu encontrei aqui quando eu cheguei. Era a paisagem das florestas, das árvores remanescentes, que eram as árvores de valor, que não podiam ser derrubadas por causa da lei, mas podiam morrer queimadas devagarinho, aos poucos, ano após ano após ano. Vamos lá, próximo. Nestas áreas, pastagem. Essa era a ideia, é um distrito agropecuário. O que aconteceu? O que aconteceu foi que grandes áreas foram abertas, e o gado, a gente via. O que o fazendeiro tinha que fazer? Faz isso até hoje. Uma parte do ano ele tem que levar esse gado para fora, e ele vai lá para a várzea, para o gado engordar. Porque em cima desse pasto aí, ele não vai para frente. Então, você via assim, os bois no esqueleto, no couro, né? Por quê? Porque o pasto verdinho, mas não alimenta o gado. E só alimentava quando eles retiravam e levavam para suas áreas de várzea, e ali, sim. Aos poucos, é claro, essas áreas foram sendo abandonadas. E foi nesse abandono que a gente entrou fazendo o projeto Pioneiras. Pode passar. E o que acontece nessas áreas nós temos aqui uma espécie nativa, agressiva, que é vísmia, o lacre vermelho. O lacre vermelho é uma espécie clonal. E ele chega a formar mais de 1.500 indivíduos conectados pelas raízes. Ou seja, é um superorganismo que ocupa uma superárea. Então, a gente começou a fazer os estudos dessas capoeiras, começou a olhar um pouco da biologia dessas áreas. E ali, como o Zé Luiz falou, a gente começa, então, uma escola de orientar alunos e trabalhar junto, muitos trabalhos que foram feitos desde então. Mas o que vocês estão vendo aí são os primeiros processos de ocupação dessas fazendas por essa capoeira dominada por vísmia, que é uma espécie que ela responde bem à corta, à roçagem, responde bem ao fogo. Você põe fogo, a parte aérea toda morre, como está vendo aquela foto lá, é a altura que ela estava quando o fogo entrou. Mas o fogo passou, apagou, ela rebrota todinha e volta mais enfesada ainda. Fizemos um monte de estudos alométricos disso, mas, basicamente, começamos a acompanhar e a monitorar essas áreas desde o marco zero. Acho que nós começamos a medir capoeira com 6 meses de idade, que hoje estão sendo muito úteis. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá, o próximo, por favor. Anos depois, o que a gente tem? A gente tem uma cobertura florestal estabelecida em ambas as trajetórias, mas completamente diferentes do ponto de vista do resultado ecológico que veio nessas capoeiras. Então, pode passar. Então, você entra assim, você olha. Claro que onde as pastagens estavam degradadas, solo compactado, densidade de animais muito alta, pastagens que foram... Existe uma sucessão de gramíneas, e você chega num ponto que só entra aquela gramínea
mais agressiva, que ela é muito resistente, mas ela não alimenta os animais, que foi o que chegou ali na área do Colosso, na área da Dimona, tudo isso, né? E fogo, né? Fogo é o único manejo que era feito regularmente. Então, pode passar. E a gente, então, muitos lugares, o gado ainda ficava dentro, mas já com a capoeira já chegando. O que a gente viu foi que, pode passar, tem um texto aí, a gente tinha uma capoeira de baixa biomassa, com baixa diversidade de plantas, muito solo exposto, que não tinha uma cobertura, solos muito afetados e paupérrimos. Teve estudo de tudo que vocês pensarem. PDB, a gente teve pesquisa de microfauna de solo, micorriza, densidade de raiz, fertilidade de solo, tudo isso publicado, tudo isso gerando teses. E vamos lá, próximo. E a gente viu, então, que as capoeiras eram bem diferentes entre si. Pode passar mais um. Essas diferenças tinham muito impacto sobre o tipo de regeneração que vinha, não vou ler tudo isso aí, não, pode passar mais um. E também influenciava as florestas adjacentes. Então, a gente começou, inclusive, a olhar essa interação entre essa capoeira que estava ali do lado de fora com o que estava acontecendo dentro dos fragmentos florestais. Tinha algumas épocas que a gente atrasava no reisolamento das áreas. E, com isso, crescia capoeira. Mas uma coisa que nós fizemos também foi procurar as áreas distantes, que eram as bordas da floresta, não dos fragmentos, mas da mata contínua. E a gente andava para caramba, até chegar nessas beiradas, desses fundos de pasto, para poder fazer o que se tornou um trabalho publicado aí, já nos anos 90 e tantos, que era a interação da capoeira com as plantas que estavam dentro da mata primária, né? Então, isso também foi documentado. Por favor, mais um. A gente acompanha trajetórias há anos, como eu falei, tem 26 anos de acompanhamento. Alguns desses gráficos talvez estão um pouco desatualizados, no sentido que as publicações já foram feitas. E nós estamos tocando o bonde, olhando outras questões e outras perguntas. E essa base de informação ainda continua rendendo muito produto e muito trabalho interessante que eu espero mostrar já já. Mas dá para ver claramente que o histórico de uso estava afetando claramente a trajetória sucessional, e nós fomos um dos primeiros trabalhos publicados de referência do reconhecimento das trajetórias diferentes nessas capoeiras amazônicas, né? E dá para ver, então, que se separam completamente, ou seja, estão bem distintas. Então, esse histórico de uso é determinante do que vai acontecer depois. E a gente continua monitorando isso até hoje, e esse cenário não mudou. Próximo. Pode passar. A gente teve um namoro, um pouco no que o Zé está falando, que é trabalhar um pouco essa restauração produtiva, que é pensar como é que a gente pode manejar a capoeira para instalar sistemas agroflorestais, trazer de volta espécies de interesse econômico. E nós fizemos isso nas EF7. Nós trabalhamos com 9 espécies de interesse econômico, com produtores, negociando com eles para poder trabalhar dentro das capoeiras deles e trabalhando com eles sobre isso. Tem trabalho publicado sobre as principais espécies florestais de interesse econômico aqui da região, com respostas bastante surpreendentes. E também manejamos capoeira. Abrimos do céu para ver se entrava mais luz, e fomos atrás de fatores, né, que pudessem... Sinto que essa é uma área que nós podíamos estar continuando trabalhando, e a gente, meio que, depois desse trabalho, a vida seguiu, né? A gente foi fazendo novas perguntas, foi indo atrás de novas propostas. Mas essa é uma linha de trabalho que eu acho que ela tem muito potencial em áreas mais próximas das EF3 do que a gente trabalhou lá nas EF7, que acabou se tornando um lugar longe. Mas a gente foi para lá porque a gente precisava de propriedades que as pessoas estavam lá. E as das EF3 estava tudo abandonado. Então, a gente não tinha o produtor para trabalhar com ele. Então, talvez hoje faça sentido a gente discutir um centro de agroecologia ligado aonde nós estamos, para instalar modelos de restauração produtiva que está
altíssima prioridade nas agendas políticas do momento. Vamos para o próximo, por favor. Mas nós não temos isso feito hoje. Claro que nós estamos falando de uma Amazônia que está em mudança. Então, os eventos extremos estão acontecendo, e eles afetaram nossos resultados também. Por favor, próximo. Como é que foi isso, né? Então, a gente viu, por exemplo, a questão de como é que afeta a mortalidade das plantas. E afeta diferencialmente a mortalidade. E isso é uma coisa que eu acho que nós temos que aprofundar mais nesses estudos. Por favor, o próximo, porque eles têm implicações para políticas públicas. Biomassa, por exemplo, é uma coisa que é muito afetada nas diferentes trajetórias, o que tá ligado com a composição das espécies que estão nessas trajetórias. Mas biomassa é uma conexão direta hoje, que muito se fala, com a história de você ter carbono, sequestro de carbono, toda essa discussão que está do pagamento pelos serviços ambientais. E são as capoeiras que são o alvo número 1 desses programas, pelo marco mesmo legal que está aí. Então, nós precisamos ter um entendimento claro do efeito dessas dinâmicas climáticas sobre o sequestro de carbono de capoeira. Por quê? Porque a gente vai ter impacto sobre os contratos que estão sendo assinados, impacto sobre o que você vai entregar de produto no final das contas. Isso são dados, gente, esses dados que eu estou mostrando aqui, são dados de muitos anos atrás. Eles não estão atualizados como é que está a dinâmica hoje. Já lá atrás, a gente já tinha tido uma sinalização de que as nossas capoeiras estavam respondendo a essas variações climáticas com mortalidade, recrutamento e acúmulo de biomassa, né? Então, a gente mostra aí, essas bolinhas verdes aí é para marcar anos que a gente teve secas muito severas, muito abaixo do que são as médias históricas, né? Por favor, o próximo. Então, assim, a gente já continuou esse monitoramento, a gente tem mais dados hoje, acho que a gente tem informação sólida para olhar. Infelizmente, eu sou um daqueles grupos pouco produtivos, eu tenho que admitir publicamente isso, porque nós temos dados importantes que a gente tem disponibilizado para muitas parcerias, mas alguns temas, alguns assuntos, eu sinto que a gente ainda não trabalhou tudo. Eu estou vendo meus 2 colegas aqui dessa área microclimática. É complexo demais quando você tenta associar o teu dado de campo da dinâmica da vegetação com a dinâmica climática. Um dos nossos maiores desafios foi definir as variáveis climáticas interessantes para conectar com essas dinâmicas que nós estamos. Então, estou feliz que vocês estão aí escutando, porque, quem sabe, a gente não consegue avançar uma parceria, porque é isso o que acaba acontecendo. As oportunidades da gente colaborar transdisciplinarmente. Então, a gente precisa da meteorologia, a gente precisa do solo, a gente precisa entender essas dinâmicas, e eu sou do mundo biológico, das plantas, né, da floresta ali. Eu só queria, muito rapidamente, eu sei que eu estou estourando meu tempo, mas eu queria falar para vocês do projeto que nós estamos envolvidos agora, onde o PDB foi muito importante, de uma base de informações de onde nós partimos. E foi a partir dessa base que nós estamos construindo hoje entendimentos que vão ter rebatimento direto em políticas públicas. E eu queria falar sobre isso com vocês, porque acho que essas são linhas de trabalho que nós podemos abordar mais diretamente. Então, eu queria que você projetasse para mim o próximo slide. Ele não é outra apresentação. Ele é só, eu estou trazendo, para fazer uma distinção, porque o PDB, o projeto Pioneiras, trabalha nas áreas do Distrito Agropecuário da Suframa. A partir de um projeto, um edital do CNPq, que são os projetos de síntese. E eles financiaram só 8 projetos no Brasil, e um deles foi o nosso, que se chama Regenera. É o Simbiose Regenera. Então, o que a gente fez? A gente construiu uma rede de colaboração e fomos atrás de dados de LiDAR, que é a parte de sensoriamento, junto com dados de campo de toda a Amazônia. A gente reuniu uma base enorme de informações, onde nós, então, estamos trabalhando focados em regeneração natural. Porque existe hoje um interesse enorme na questão da restauração, mas, na nossa leitura, agora eu
estou falando aqui só um ponto de vista pessoal, a restauração ela custa muito caro. E ela tem que estar muito bem justificada para você investir nela como alternativa. A restauração ativa, de plantios, de muda, de enriquecimento. Com respostas que não são, às vezes, tão desejáveis. Por outro lado, a restauração natural, você não tem nem como controlar. Nenhum fazendeiro conseguiu tirar uma capoeira de dentro do seu pasto quando a capoeira começou a se instalar. Ela é vigorosa, ela é muito rápida e ela dá resposta muito rápida. Então, dependendo do que você está procurando, essas áreas de restauração natural, elas podem ser opções importantes. Então, o que a gente fez? Olhou só, são mais de 450 locais de monitoramento de capoeira só com regeneração natural. E mais de 1.500 transectos de lá e dar. E a gente juntou dentro de uma equipe multidisciplinar, onde eu não entendo nada de sensoriamento remoto, mas a gente, então, gerou um novo conceito e novos modelos, olhando regeneração natural. Passa, por favor, o próximo. Claro que a gente sempre tem como uma referência a mata primária. Todo mundo pensa que, se a restauração teve sucesso, ela chegou lá onde estava a mata primária. Mas a gente propôs uma coisa um pouco diferente. Passa o próximo, por favor. A gente reconhece que, dependendo do histórico de uso, essa regeneração natural vai atingir patamares diferentes e nem tudo vai ser... assim, a gente não vai ter essa referência da mata primária como indicador de sucesso. Por favor, o próximo. Gente, estou falando muito rápido, porque eu não quero abrir uma outra apresentação. Mas nós publicamos um trabalho tratando da questão da integridade ecológica e fazendo uma comparação de diferentes trajetórias de regeneração natural, só regeneração natural, sem intervenção, de acordo com o histórico de uso e intensidade de uso. E esse conceito, o que a gente fez, que é um conceito amplamente estabelecido na literatura, a gente só trouxe ele para a parte de vegetação secundária, agregando uma dimensão temporal, para dizer que nós temos que ser capazes de olhar para uma capoeira, quando ela ainda é capoeira, e saber se ela vai ou não vai chegar numa floresta primária, se ela vai ou não vai regenerar naquilo que a gente considera bem regenerado. Então, a gente está trabalhando esse conceito, olhando vários históricos e muitos dados de campo. Por favor, o próximo. E uma das coisas que tá saindo a partir desses estudos, primeiro, eu já falei do conceito, então, a gente só agregou uma dimensão temporal à integridade ecológica. Então, integridade ecológica não é mais só olhar para a mata primária e chegar lá, até porque a gente sabe que, mesmo quando você está dentro da mata primária, de um lado para o outro de que você anda, ela já é uma outra coisa. A nossa floresta é um mosaico. O que a gente precisa ter é um indicativo de que está seguindo uma trajetória. Passa o próximo, por favor. O tempo é curto, mas a gente, então, dependendo do histórico de uso, você já tem uma expectativa de onde que você vai encaixar aquela área que está sob regeneração e definir se ela tem ou não tem potencial para uma regeneração natural sem intervenção. Isso vai ter um impacto direto nos planos de regularização ambiental, no ajustamento de conduta, naquela parte onde as pessoas precisam restaurar a APP, reserva legal, porque vai te dar uma ferramenta para o gestor público poder definir se cabe ou não cabe regeneração natural como opção, de acordo com o cenário de cada propriedade. E isso é uma coisa que está em andamento e que eu acho que essa nossa área do PDB podia estar contribuindo muito mais, aproveitando esse experimento natural que ninguém planejou fazer, mas que fez, que é as áreas com pastagem, as áreas com plantios florestais e as áreas onde a regeneração só voltou pelo corte raso, o que configuraria aí, talvez, uma exploração intensivíssima de madeira, né? Como uma coisa assim. Por favor, passa o próximo. E a gente acabou de fazer uma oficina em Brasília, com gestores públicos em Brasília, e a gente, então, foi olhando a legislação, nós estamos trabalhando... Gente, olha só, bem-vindo, companheiro. Eu também. E aí, assim, eu acho que a gente, então, precisa pensar o primeiro. Regeneração natural está claramente estabelecido na literatura
como uma opção de recuperação de áreas degradadas. Então, legalmente, ela está definida. Então, existe o suporte legal para isso. Agora, eu vou ter que olhar para cá, que senão vou ver. Ela também já tem 10 anos da nossa revisão de Código Florestal, 2012, né, todo mundo, né? E os planos de recuperação ambiental ainda são incipientes e totalmente sem regulamentação. O que nós estamos fazendo naquele estudo de escala de Amazônia é discutindo quais são os indicadores, as métricas e as variáveis que vão te dar uma sinalização de que você pode confiar em regeneração natural como opção ou não. Porque o ou não significa dinheiro investido. Porque isso significa plantar, manejar, acompanhar, uma série de coisas. Aí não tem diretrizes claras hoje para isso, que é uma das coisas que nós estamos nos propondo fazer, que eu acho que tem espaço para continuar, que é qual é o potencial de regeneração natural na Amazônia hoje. E a gente não tem, nós estamos trazendo um modelo, 5 minutos. Passo próximo, isso aqui, mas acho que a gente olhou algumas, nós testamos inúmeras variáveis e chegamos em algumas variáveis que são confiáveis do ponto de vista de responder a isso, tá? Varia ao longo da Amazônia, varia com o histórico de uso, varia com a mudança do clima. Ou seja, se você não tem o monitoramento de longo prazo, você não detecta o teu risco do teu contrato. Ou seja, hoje está batendo na porta de tudo quanto é gente que tem capoeira, floresta em pé, as empresas que estão trazendo o interesse na compra do carbono, o interesse no pagamento de serviços ambientais, mas a incerteza desse contrato é o que precisa ser resolvido com essas coisas aqui. Porque é isso que vai te dar o teu risco. O risco de você prometer que você vai entregar uma coisa, mas na hora que for contabilizar lá, você não vai entregar. Então, nós temos uma contribuição a fazer nessa questão, e isso é um mercado que está aí, veio para ficar. Isso não vai mudar. Nós já passamos do limite de esperar. Então, assim, eu acho que o mundo está entrando num colapso e é bom que todo mundo fique se lembrando disso, né? Acho que eu acabei. Passa aí. Bom, é só de lembrar, né, que nós estamos falando de propriedades rurais. Nosso projeto ele está dentro de um distrito agropecuário. Nós temos que ser capazes de trazer sugestões, soluções, respostas para um melhor manejo dessa paisagem, que a gente sabe que tem, mas a gente tem que juntar as cabeças, discutir esses potenciais. Então, claro que a trajetória sucessional ali, você pode, sim, dependendo do tipo de uso, voltar a ter uma floresta na sua paisagem, mas, em muitos casos, você não terá. E, assim, eu acho que o PDB poder ser um locus de definir melhor essas recomendações para políticas públicas, orientar melhor os governos no momento de desenhar esses projetos, eu acho que é um espaço muito bacana para a gente. A nossa história de formação de pessoas é uma história que nós também temos que validar, porque nós temos essa experiência de todo o perfil. E eu queria só uma última coisa que eu estou aprendendo já hoje na minha função no Ministério do Meio Ambiente, que é o seguinte: nossa extensão rural, ela tem que ser extensão rural florestal, e ela não existe. Então, nós temos um espaço para contribuir com essa visão de planejamento de paisagem, onde você tem corredor ecológico, você tem APP, você tem porosidade, você tem conservação produtiva e você tem conservação integral. E associar isso, então, com outros usos dessa paisagem. Então, eu queria dizer que essas EF3 é importante, porque dali a gente já construiu a base para muitas políticas públicas aqui, né, para a Amazônia. Mas eu sinto que nosso trabalho não acabou, temos espaço para mais. Então, assim, que a gente olhe para esse planejamento estratégico dentro desse contexto, que é um contexto de como é que nós vamos fazer aquilo ali ser um modelo, onde a pessoa ganha dinheiro, mas a floresta fica em pé. E que todo esse conhecimento científico ele tem que ser colocado a serviço. E eu acho que nós podemos fazer isso, mas eu acho que tem muita coisa nova que ainda não foi feita. Obrigada.